Meus amados irmãos, a paz do Senhor. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito de Deus entrando em ação quando Paulo quer ir para a Ásia e o Espírito Santo de Deus o direciona para outro lugar. Quando Paulo chega num determinado lugar, ele quer ir para Bitínia, mas de novo o Espírito de Jesus entra em ação e não o deixa ir, o direciona para outro lugar. E quando Paulo chega em Troade, orando à noite, ele recebe uma visão dizendo para ele: passe a Macedônia e venha nos ajudar. E ele automaticamente ouve a voz e vai para Macedônia. E quando ele chega em Filipos, que era a primeira cidade que fazia parte, ele chega lá e aí ele automaticamente começa a procurar um lugar para orar, para fazer a vontade do Senhor. Paulo era um homem que tinha uma rotina de oração. E quando ele chega e ele acha um sábado, ele desce onde estariam algumas pessoas reunidas e chega lá, só tem mulher. E aí ele começa a falar de Jesus. E aí a Bíblia diz que uma certa mulher, por nome de Lídia, ouve o Evangelho, aceita Jesus. Ela e a família dela ouvem o Evangelho, aceitam Jesus e são batizados. Tá bom, Paulo continua. E passado algum tempo, ele identificou uma moça escrava que era usada por seus senhores para lhes darem dinheiro, porque ela tinha um espírito imundo de adivinhação. E aquela menina começou a perturbar Paulo. E ele automaticamente, perturbado com aquilo, se vira para aquela menina e manda o espírito imundo embora. Quando ele manda o espírito imundo embora, automaticamente os senhores daquela moça se revoltam com ele. E aí o prendem e o levam até a praça da cidade e apresentam ele aos magistrados. Os magistrados, ouvindo o que eles tinham para falar sobre Paulo, se revoltaram, rasgaram as vestes de Paulo e Silas e bateram neles. Bateram muito e depois mandaram encerrar na prisão. E recomendaram o carcereiro para que tomasse muito cuidado. Paulo e Silas na prisão, a palavra do Senhor diz que eles adoravam o Senhor com louvores. A Bíblia diz que perto da meia-noite houve-se um terremoto muito grande e as cadeias se abriram. A prisão onde ele estava se abriu e de todos os outros presos as correntes se quebraram. E a Bíblia diz que o carcereiro, vendo aquilo, se desesperou, automaticamente desembanhou a espada e ia tirar a própria vida. E aí nós começamos a ver o cuidado de Deus com as pessoas. Quando ele se desesperou e ia tirar a própria vida, Paulo gritou com ele: não faça isso. Ele pegou, embanhou a espada, procurou luz e se prostrou diante de Paulo e Silas. O que eu preciso fazer para me salvar? E Paulo e Silas se dirigiu a ele dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não é sobre receber milagre através da adoração e da oração que nós estamos falando, porque nós sabemos do poder que isso tem, mas é sobre o cuidado de Deus com as pessoas. Então aquele carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para casa, cuidou das feridas. Ele e a família dele ouviram a pregação, ouviram a palavra, creram, foram batizados naquela mesma noite. Depois Paulo e Silas voltou e se alimentou. E o propósito de Deus naquele lugar aconteceu. Porque muito provavelmente aquele carcereiro, se através daquela hora, daquela situação, ele ia tirar a própria vida, em uma outra situação ele poderia fazer isso também. Mas Deus enviou a provisão, Deus enviou a providência, Deus enviou os missionários para que falassem para ele do Evangelho e ele aceitasse a Jesus e ele não precisasse tirar a própria vida e ele recebesse Jesus. Tanto que no dia seguinte, os magistrados mandaram tirar Paulo da prisão, e aí houve aquela situação de Paulo dizer que não queria que os magistrados fossem lá, mas eles não tinham mais acusação nenhuma. Só recomendaram que Paulo saísse da cidade. Qual foi o cuidado de Deus naquela cidade? O cuidado de Deus naquela cidade foi para que aquele homem, aquele carcereiro, não tirasse a própria vida sem conhecer Jesus. Você não precisa tirar a sua vida. Você não precisa dar cabo da sua vida hoje. Você não precisa. Jesus ama você. Jesus se importa com você. E Ele quer que você se renda hoje a Ele. Ele quer que você se volte hoje para Ele. Não tire a sua vida. Não deixe a depressão tomar conta de você.
Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Não deixe os problemas da vida tomar conta de você. Não tire a sua própria vida. Em nome de Jesus, receba Jesus hoje, porque Ele se importa com você. Ele te ama. Amém? Deus abençoe vocês. Se gostou desse vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal. Deus abençoe.